E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela, né? E a América Latina é palco para ditadores. Ela é um palco para golpes. A Venezuela, talvez um pouco mais até, né? E para você entender como é que o Maduro chegou lá, nós vamos fazer um pequeno panorama da história da Venezuela a partir de sua independência. Obviamente, dá para a gente aprofundar na história completa da Venezuela, mas a gente vai fazer uma passagem pelas agitações políticas, algumas delas, para você entender. Então, aperte os cintos aí, já se inscreve, comenta e compartilha. Bora pro vídeo. O primeiro homem pisou na Lua. Há exatamente meia hora a Alemanha... Terminou a guerra! Com a independência da Venezuela, o país foi dominado pelos caudilhos por séculos. Os caudilhos eram mais ou menos o que para nós eram as oligarquias, grupos de grandes proprietários de terra que dominavam a política local. Em 1830, a primeira Constituição foi promulgada. Nesse período, a política venezuelana foi controlada pelos conservadores, liderados por José Antônio Paes, presidente 2 vezes, que trouxe estabilidade política e progresso econômico para o país. Em 1840, Antônio Leocádio Guzmão fundou o Partido Liberal, que se opôs aos conservadores. Em 1848, o general José Tadeu Monagas chegou ao poder na Venezuela por meio de um golpe de Estado. Ele havia sido eleito presidente em 1846, sucedendo Carlos Soubetti, mas o governo dele se tornou cada vez mais autoritário e centralizador. Acontece que o Congresso resolveu tirá-lo do poder, adivinha como? Pois é, com um golpe. Em 24 de janeiro de 1848, Monagas dissolveu o Congresso e daí para frente é tudo meu. Monagas governou de forma autocrática, apoiando-se na força militar e reprimindo seus opositores. Lasqueira de história velha. Claro que isso não ficou assim e acabou rolando uma guerra entre liberais e conservadores entre 1858 e 1863. José Antônio Paes retornou ao poder em 1863, quando os liberais venceram e uma nova Constituição Federalista foi promulgada. Guzmão Blanco assumiu em 1870 e implementou reformas econômicas significativas, promulgando outra Constituição agora em 1872. Após um período de instabilidade, o general Cipriano Castro tomou o poder de novo em 1899 através de uma revolução liberal. Em seguida, Juan Vicente Gomes tomou o poder através de adivinha? Exatamente um golpe! E essa brincadeira de Juan Vicente só durou 36 anos. Mas trouxe, vejam só, lucros e a descoberta do petróleo naquele período. Mas como nem tudo dura para sempre, Eleazar Gomes Contreras sucedeu Gomes, retomando liberdades, mas restaurando a ditadura em 1937. Quando o mandato de Lopes Contreras estava chegando ao fim, em meio a um contexto de pressões internas e externas por reformas políticas e sociais, ele escolheu Medina Angarita como seu sucessor. Medina Angarita foi candidato nas eleições presidenciais de 1941 e foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Veja só, conforme estabelecia a Constituição vigente da época, de eleições indiretas, o povo... Em 1945, um golpe civil-militar trouxe a Ação Democrática ao poder com Rômulo Bittencourt, que liderou uma junta até a eleição de Rômulo Gallegos em 1947. E graças a uma série de tensões sociais, Gallegos foi deposto em 1948, levando Marcos Pérez Jiménez ao poder até 1958. Claro, graças a um golpe, exatamente. Em 23 de janeiro de 1958, uma insurreição civil-militar derrubou a ditadura de Marcos Pérez Jiménez. De novo, outro golpe, hein? Vai somando, tá somando? A junta governativa que assumiu o poder imediatamente após a queda de Pérez Jiménez começou a preparar o país para eleições livres e justas. Ufa! Bittencourt foi eleito em 1959, marcando o início da dominância bipartidária. 2 partidos agora. Tinha uma estabilidade. Estabilidade. Guarde essa palavra.
Um país sempre tem mais chances desse jeito. Um país estável é melhor, sempre. Seu segundo mandato trouxe investimentos sociais e a Venezuela se tornou um dos membros fundadores da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Estava da crista da onda. Raul Leone e Rafael Caldeira seguiram uma política de crescimento, mas crises econômicas marcaram os governos mais adiante de Luiz Herrera Campins e Jaime Luziquete. Carlos Andrés Pérez, eleito em 1988, enfrentou o Caracaço em 1989. O Caracaço foi uma espécie de série de protestos e distúrbios sociais que ocorreram na Venezuela, principalmente na cidade de Caracas, lá, claro, e nos seus arredores, entre 27 de fevereiro e 8 de março de 1989. Esse evento é considerado um dos mais importantes e trágicos da história contemporânea da Venezuela. Bom, neste contexto, surge uma personagem relevante na história venezuelana atual. Estou falando dele, Hugo Chávez, que tentou em 1992, adivinha o quê? O quê? Claro, golpe. Todo mundo quer dar um golpe na Venezuela. E agora, Rafael Caldeira cometeu um erro depois. Ele perdoou Hugo Chávez, que se organizou inclusive com viagens a Cuba, para se preparar. Dali por diante, repetindo incansavelmente que seria um defensor da democracia, Hugo Chávez é eleito como uma espécie de messias venezuelano. Do estilo daqueles mesmos que surgem em todo ano de política, seja no Brasil, seja na Venezuela ou em qualquer lugar do mundo. E a partir de 1998 ele inicia um negócio que ele chamou de Revolução Bolivariana. No entanto, em 2002, a aprovação do governo de Chávez cai e setores da sociedade venezuelana e do exército começam a não aprovar a proximidade dele, por exemplo, com Cuba. E eles tentaram o quê? Adivinha o que esses setores tentaram? Se você falou um golpe, você acertou, miserável. Mas eles não conseguiram e ele retorna ao poder. E agora ele tinha tudo o que ele precisava para centralizar o poder e diminuir as liberdades. Ele nomeou aliados no Supremo, passou a controlar o Banco Central e, a cada ano, mais setores da sociedade venezuelana passaram a criticar o governo de Chávez, mas o homem, vejam só que interessante, não perdeu mais nenhuma eleição até a sua morte em 2013, quando o vice-presidente, já em exercício na época, assumiu o cargo. Você sabe quem é esse vice-presidente? Claro, ele mesmo, o cosplay de professor Girafales, o Saddam Hussein da Shopee, Nicolás Maduro, que de lá pra cá nunca mais perdeu uma eleição, inclusive essa que nós estamos acompanhando. Então, vale lembrar que todo esse estado de caos na política venezuelana não acontece da noite para o dia e são muitos os detalhes, a história é muito grande, como falei, mas vale a pena refletirmos sobre como pensamos a nossa própria política. Então, se você gostou, percebeu o quanto é confusa a história da Venezuela, gostaria que você compartilhasse com outra pessoa, gostaria que você comentasse e se inscrevesse nesse canal, que ajuda muito. Então, muito obrigado, bora pro retorno, até o próximo vídeo e tchau!